Vocês devem estar pensando é, não, peraí, mas o elétron ele tem que ter passado por uma fenda ou pela outra, é isso que a gente espera, né? Então vamos tentar descobrir por onde que ele passa. Uma maneira de descobrir é botar uma lanterna aqui que emite luz e que vai ver se o elétron passou por aqui ou se ele passou por aqui. Certo? Essa é uma maneira possível de você detectar isso. Então a gente faz isso, a gente ilumina o elétron para descobrir por onde ele passou. Bom, para iluminar o elétron, você vai ter que escolher o tipo de lanterna que você vai usar. Tá? Em particular, qual é a cor da luz, ou qual é a frequência da luz que você está usando. E aí entra a mecânica quântica de novo. Eu já tinha mencionado que a luz, ela ou chega ou não chega. A luz é dividida em fótons, né? E cada fóton tem uma certa energia. Então você tem que decidir qual vai ser a frequência que é relacionada à energia desse fóton. Se você escolher uma frequência alta, tá? Por exemplo, a luz azul tem uma frequência mais alta que a luz vermelha. Se você escolhe uma frequência alta, cada fóton que está saindo da lanterna tem uma energia alta e carrega momento também. Certo? Ele vai ter um impacto, vai transmitir momento para o elétron quando ele passar. Então, esse fóton de alta energia, quando bate no elétron, perturba o elétron, joga ele para uma outra posição. Quando você faz essa experiência com as duas fendas abertas e usando essa lanterna com energia alta, cada fóton com alta energia, o que você vê é que some o padrão de interferência. Está vendo que não tem mais o padrão? Ele sumiu porque os fótons deram energia para o elétron. Né? O elétron ele não pode absorver meio fóton. Ou ele absorve o fóton inteiro ou não absorve nada. E quando ele absorve o fóton inteiro, ele leva uma pancada tão grande que onde ele deveria chegar, não deveria chegar aqui, onde tinha aquele mínimo do figura de interferência, ele passa a chegar. Em outro lugar onde ele deveria chegar com muita probabilidade, ele começa a chegar com uma probabilidade normal. Aquela figura de interferência que tinha aqui ficou borrada por causa dos empurrões que os elétrons receberam por esse mecanismo detetor, essa lâmpada. Certo? Então usar uma lâmpada com uma frequência alta estraga a interferência, estraga aquela mágica que a gente estava vendo, que era os elétrons chegarem, ter uma onda de probabilidade guiando onde é que os elétrons chegaram. Então vamos usar uma lâmpada que tem uma frequência baixa. Frequência baixa corresponde a comprimento de onda alto. Comprimento de onda alto significa que você não consegue, com essa luz, dizer exatamente onde você detectou o elétron. Então, usando uma frequência baixa, você tem um comprimento de onda alto, o que você vai ver vai ser uma fosforescência em algum lugar aqui, indicando que o elétron passou. Só que como você está usando um comprimento de onda mais ou menos desse tamanho, você não vai saber se o elétron passou por baixo ou por cima. Porque a luz que você está usando, os fótons de baixa energia, baixa frequência que você está usando, eles não te dizem, eles não têm precisão suficiente para dizer por onde passou o elétron. Quando você faz isso, você vê uma piscadela aqui indicando que o elétron está por aqui, não consegue dizer se ele passou por cima ou por baixo, e quando você for olhar aqui, você vai ver de volta o padrão de interferência. Então a gente vê que se a gente consegue, faz um esquema para medir exatamente por onde passou o elétron, some o padrão de interferência e se comporta como uma pedrinha que realmente passou por aqui ou passou por aqui, uma bala de metralhadora. Se você faz uma outra experiência em que você não consegue detectar exatamente por que fenda passou o elétron, aí volta a figura de interferência. Em particular, a experiência primeira que eu falei, eu não falei em tentar detectar nada aqui. Se você não tenta detectar nada, o elétron vai passar, essa onda de probabilidade passa pelas duas fendas ao mesmo tempo e você vê aquelas oscilações nas probabilidades com que eles chegam nos detetores lá no final. Então, isso aqui é um resuminho do que eu falei. Se você pega um fóton com alta energia, corresponde a uma frequência alta, esse fóton vai medir a posição do elétron, em particular, vai dizer se o elétron passou por uma fenda ou pela outra, vai medir a posição com alta precisão. Então, você vai saber a posição do elétron nesse eixo X com um erro, ΔX, muito pequeno. Então, você vai saber, o elétron está mais ou menos aqui, ou está mais ou menos aqui embaixo, ou seja, realmente passou por uma fenda ou passou pela outra. Então, você vai determinar a posição do elétron com um erro pequeno, ΔX pequeno. É o erro na determinação da posição. Só que a gente viu que para fazer isso você precisa ter uma lanterna que usa uma frequência. Essa lanterna tem que ter uma frequência muito alta, os fótons, tem muita energia, e quando você dá essa pancada no elétron, além de carregar energia, carrega momento, o elétron bagunça aqui e some o padrão de interferência. Né? Exatamente onde o elétron chega, nessa tela aqui, ajuda você a saber qual era a velocidade transversal do elétron, para cima ou para baixo. Porque se tiver, por exemplo, uma velocidade transversal grande para baixo, ele vai andar bastante para baixo. Se tiver uma velocidade transversal para cima, ele vai andar bastante para cima. Então, onde você detecta aqui é uma medida indireta da velocidade que ele tem para cima ou para baixo. Ou do momento, que é a velocidade vezes a massa do elétron, certo? Então, usando um fóton de alta energia e alto momento, você consegue estimar qual é o momento dele, mas com uma incerteza ΔP grande,
Porque a pancada que você deu faz ele chegar em uma posição diferente de onde ele chegaria se você não tivesse dado essa pancada, não tivesse transmitindo esse momento do fóton para o elétron. Certo? Se você faz isso com fótons de baixa energia, aquela lanterna vermelha, por exemplo, com frequência mais baixa, você consegue dar uma pancada pequena no elétron, então onde ele chega vai te dar uma medida da velocidade dele depois da fenda boa, ou seja, uma medida do momento com ΔP, um erro no momento pequeno. Só que a gente viu que uma frequência baixa só vai conseguir dizer para a gente onde está o elétron com uma incerteza grande, uma incerteza na posição que é bem maior do que a distância entre as duas fendas. Então, acho que a gente não sabe dizer se ele passou por uma fenda ou pela outra. Né? Então, isso equivale a fazer uma medida da posição do elétron logo depois das fendas que tem um erro ΔX grande. Okay? Se você junta essas duas coisas, parece que, olha só, quando eu consigo determinar a posição do elétron depois das fendas, bem, eu não consigo determinar a velocidade dele, o momento. Quando eu consigo determinar o momento muito bem, logo depois das fendas, eu não consigo determinar a velocidade muito bem. Você pode analisar essa situação com muito mais cuidado, e não só para elétrons, mas para partículas em geral, para vários sistemas quânticos, e você vai descobrir que existe um limite na qualidade, ou seja, na precisão com que a gente consegue determinar essas duas quantidades do elétron. Tá? Esse limite é chamado de princípio da incerteza de Heisenberg. É um dos fundamentos da mecânica quântica. Tá? Isso aqui está dizendo que o erro que você vai fazer quando medir a posição de uma partícula, multiplicado pelo erro que você pode ter na determinação da posição e do momento, ou seja, esses dois erros, posição e momento, quando você multiplica um pelo outro, tem que ser maior do que essa constante aqui. Isso aqui é uma constante física, constante de Planck, que chama. Certo? Então, isso significa que você não consegue determinar isso e isso com muita precisão ao mesmo tempo. A mecânica quântica impede você de fazer isso. Isso dá para você mostrar de outras formas, que eu não mostrei aqui. É uma consequência direta dessa natureza ondulatória da onda de probabilidade que o elétron tem, que descreve onde o elétron vai chegar, onde ele não vai chegar. Ou com que probabilidade ele chega num lugar e outro. Afinal, outra característica da mecânica quântica é essa. A mecânica quântica não diz vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Ela diz essa é a probabilidade de uma coisa acontecer, essa é a probabilidade da outra coisa acontecer. Isso é tudo que a mecânica quântica diz. Certo? Ela não é mais determinista. Isso é um outro problema para quem não gosta da mecânica quântica ou gosta da física clássica, ou é um outro interesse, outra curiosidade para quem está aprendendo mecânica quântica. Bom, era só isso que eu queria falar para vocês hoje. Tá? Uma experiência da fenda dupla, uma experiência simples, mas que mostra coisas estranhas que acontecem no mundo da física quântica. Eu queria dar duas referências diferentes, duas coisas que vocês podem olhar. Esse livro de cima chama The New Quantum Universe. Tem um livro mais antigo chamado The Quantum Universe. Eu acho que só a versão em inglês é muito bom. Eu tirei algumas dessas figuras que eu usei na apresentação desse livro. Okay? Esse outro livro tem em português, chama Face Oculta da Natureza. Foi escrito pelo Anton Zeilinger, que é um grande experimental que faz experiências muito importantes em física quântica até hoje. Ele está altas contribuições para determinar os limites de funcionamento da mecânica quântica. Está disponível em português também. É só isso então. Obrigado.